Bem-vindos a mais uma aula de português. Vamos iniciar? Então vamos lá. Hoje nós vamos reforçar o que nós vimos, vamos revisar o que nós vimos nas aulas dessa semana, tá certo? Nas aulas anteriores. Vamos pegar o nosso material? Então vamos lá. Pegue livro de português, pegue lápis e borracha. Vamos lá ver. Quem lembra o que foi que nós vimos na página 72 do nosso livro de português? Um texto expositivo, muito bem. Vamos lá? Vamos relembrar esse texto? Então vamos ler ele. Página 72. Como nascem as estrelas? Você gostaria de saber como isso acontece? Antes de as estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira interestelar. Essa nuvem tem o nome de nebulosa e existe dentro das galáxias. O processo de formação das estrelas é lento e pode durar bilhões de anos. Primeiro, a nebulosa começa a se condensar, formando um ponto cada vez maior. Depois, o interior da nebulosa vai se transformando em uma bola incandescente. Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Felipe Bogais Notari, 9 anos. Então, relemos o texto, não foi? Quero lembrar aqui agora com vocês. O texto expositivo. Quais são as características dele? Quando é que eu vou determinar se aquele texto é expositivo ou não? Para que serve um texto expositivo? Isso, como o nome diz, expositivo, porque ele expõe um tema, expõe um determinado assunto. Então, se ele vai expor um determinado assunto, eu vou ter que ter primeiro quem? Um título, algo que faça referência ao que vai ser trabalhado ali. No caso do nosso, qual é? Como nascem as estrelas. Como nascem as estrelas? Era uma pergunta, não era? E aí ele foi descrever como nascem as estrelas. E aí ele fez primeiro o quê? Primeiro ele fez a introdução, não é isso? Por quê? Porque um texto expositivo, ele é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, ele apresentou o assunto que ele ia descrever, que ele ia tratar ali naquele texto. Então ele fez um primeiro parágrafo falando sobre aquilo, apresentando. Depois ele fez o quê? O desenvolvimento, ou seja, ele relatou todo o assunto, apresentando os argumentos. No nosso caso aqui, ele foi o quê? Ele apresentou o processo de formação de uma estrela. Olha lá, no início, ele veio apresentar o assunto, que era sobre como é formada a estrela. Aí, né, depois, no desenvolvimento, ele fez o quê? Descreveu esse processo e ele concluiu depois, lá no final. Ele concluiu falando o quê? Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Ou seja, depois de tudo aquilo ali, a estrela nasce. Foi a conclusão para o texto dele. Então, um texto expositivo, vou colocar aqui. Um texto expositivo, ele tem essas características, certo? Vamos agora relembrar também outra coisa. O uso, sufixo oso e osa. Quando é que nós usamos eles? Quando é que eu uso oso ou osa? Quem lembra? Isso, eu uso no final de substantivos, formando assim um adjetivo. Tipo, amor. Não foi? Nós estamos. Eu venho aqui, mais osa. Eu vou ter a palavrinha amorosa, que é um adjetivo. Então, partindo do substantivo mais o sufixo,
eu tive o adjetivo. Então, substantivo, junto ao sufixo oso ou osa, e aí eu formei o adjetivo. Então, onde é que eu vou ter o oso e o osa usado no final de substantivos para torná-los adjetivos, certo? Vamos ver mais outra coisa que a gente viu? Então, vamos lá. Que foi que nós vimos mais? Quem lembra? Quem lembra o que foi que nós vimos? Hein? Muito bem. Aposto. E o que é isso? Isso são pedaços das frases que são utilizados como explicação. E eles podem aparecer entre travessão, entre vírgulas ou depois de 2 pontos. Vamos fazer um exemplo disso. Um exemplo bem simples e fácil de entender. Marta, a dona da loja, comprou um carro. Olha, Marta, a dona da loja. Por que está entre vírgulas? Porque eu só estou querendo explicar quem é Marta. Marta é a dona da loja. Se eu apenas dissesse, Marta comprou um carro, e aí você conhecesse mais de uma Marta, como você saberia qual foi a Marta que comprou um carro? Então, por isso, eu tenho que explicar na hora que eu estou construindo a minha frase, ó. Marta, a dona da loja, comprou um carro. Então, é isso aqui que é denominado de aposto. É essa explicaçãozinha que nós colocamos dentro das frases, entre elas, tá bem? Então, todas as vezes que a gente for construir um texto e que algo vai ficar ali meio que subentendido, a gente vai ter que, ó, se não dá para entender, para quem tá lendo, entender, ou se for fazer referência a uma sigla, se for fazer referência a um termo que não seja muito conhecido, a gente faz isso. Coloca a explicação entre vírgulas, entre travessão, depois de 2 pontos, certo? Para explicar e para que a frase tenha um entendimento melhor para o leitor. O que foi que nós vimos mais também? Os sinais de pontuação. Muito bem. Quem é esse aqui? O ponto, eu uso ele no final de frases afirmativas ou negativas. Esse daqui, a exclamação. Quando é que eu utilizo ela? No final de frases que expressam algum tipo de sentimento. E esse daqui, no final de frases interrogativas, perguntas. Muito bem, vocês entenderam bastante. Espero que tenham feito os exercícios, né? Então, já que vocês fizeram, vamos exercitar hoje novamente? Então, vamos lá. O que é que vocês irão fazer como atividade de hoje? Além, claro, do que o seu professor de sala de aula solicitar. Você irá construir um texto expositivo. Como assim? Você vai pegar um assunto que você tenha curiosidade. Tipo, do nosso texto era o quê? Qual foi a curiosidade que o menino foi estudar? Como nascem as estrelas. Você tem curiosidade de alguma coisa? Então, você vai pesquisar. Na onde? Na internet. Você pode utilizar
a internet está sendo a nossa maior ferramenta. Você só precisa tomar cuidado para que as fontes sejam confiáveis, sejam sites que sejam reconhecidos, que tenham algum tipo de credibilidade, certo? Então, vocês pesquisam aquele tema, aquele assunto que você tem essa curiosidade, e você vai construir esse texto expositivo, prestando atenção à introdução que você vai fazer, que é onde você vai apresentar o assunto. Depois você vai desenvolver como? Apresentando todo a trajetória, todos os seus argumentos com relação àquele assunto que você disse que iria tratar ali, e depois você finaliza fazendo a sua conclusão, tá certo? Você pode ler o texto novamente lá na página 72 do seu livro, prestar atenção como foi que o autor dele escreveu ele, para você se basear e como você irá fazer o seu, tá certo? Depois que você construir esse seu texto, você pode tirar foto, mandar para o seu professor, para ver se você desenrolou todo o seu texto direitinho, tá certo? Então, bom, beijos. Esse foi o nosso encontro virtual de hoje. Aguardo você na próxima aula, tá certo? Então, ó, tchau. Fique em casa para que isso tudo passe logo e a gente possa voltar, certo? Tchau.